momento mais importante. Todos são importantes, mas com certeza que nós queremos ouvir a voz de Deus. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Deus fala e fala através de homens. Amém? Fala através daquele que abre o seu coração, se coloca nas mãos de Deus e transmite aquilo que Deus coloca em seu coração. Deus fala conosco, graças a Deus. Pastor António Portugal, ele tem o nome Portugal, mas nasceu no Brasil. Mas é filho de português, não é? De portugueses, que para ali foram. E agora ele foi enviado para Portugal pelo Senhor para trabalhar na obra do Senhor no seu próprio país, isto é, de origem, e que está aqui para fazer a obra de Deus já há cerca de 8 anos, não é? 8 anos está aqui. Graças a Deus está trabalhando ali na costa da Caparica, junto com o pastor Paulo Branco, na Cova da Piedade, e está servindo ali juntamente com a igreja naquela área e missões. E disponibilizou-se para estar aqui, para ministrar a palavra de Deus também e para trazer a mensagem nesta conferência missionária. Os irmãos querem ficar de pé e orar a Deus e dizer a Deus: Deus, fala comigo nesta tarde. Glória a Deus. Irmão, quer fazer essa oração? Predispor o seu coração e dizer sinceramente: Deus, fala comigo. Feche os seus olhos e diga: Deus, fala comigo. Outra vez: Deus, fala comigo. Preciso ouvir a tua voz. Quero obedecer à tua voz. Dá-me entendimento da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Os irmãos, faz favor de ficar sentados. Glória ao nome do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é digno de receber a nossa adoração. Amém? E o Senhor está aqui. Apanhei um susto agora. O Senhor está aqui. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é bom. É mesmo bom. E sabe, irmãos, todas as vezes que eu subo no púlpito para orar, para cantar ou para pregar a palavra, eu subo preocupado. Porque eu quero ser só um canal de bênçãos da parte de Deus para aqueles que vão estar a ouvir. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero que o Senhor, com a sua graça, me use e que o seu nome seja exaltado. Amém? E principalmente quando se trata de pregar a palavra do Senhor, minhas pernas tremem sempre. Há pessoas que pensam assim: mas já lá vão tantos anos, estou a servir ao Senhor a tempo inteiro desde 1991. E, portanto, quem não esteve cá de manhã, faz favor de levantar a mãozinha. Então, deixe-me apresentar. Meu nome é Antônio Portugal Martins, o brasileiro mais português que há. Está bem? E estamos a servir ao Senhor desde 1991 a tempo inteiro, quando Deus nos chamou para a sua obra. E, portanto, irmãos, neste tempo, não ainda alcancei a experiência suficiente, e não sei, e também não pretendo alcançá-la, para estar assim despreocupado quando vai pregar a palavra, porque isto assim está sempre a dar volta à cabeça. E por se tratar de um assunto de missões, nós pensamos no assunto, oramos ao Senhor e recorremos à palavra, e são muitos os textos, e hoje pela manhã, enquanto eu ministrava aqui, o Senhor falava ao meu coração que à noite Ele ia me dar uma outra palavra. E quando eu fui para ali, para o quarto, deitei-me e veio uma palavra do Senhor ao meu coração. E eu estava aqui o tempo todo aqui a pensar: mas Senhor, é mesmo isso, né? Eu tenho mesmo que... E quando o Helder Grilo veio orar, e que ele mencionou na oração algumas palavras, eu senti a confirmação do Senhor.
Mas eu quero aqui, irmãos, fazer um comentário acerca da urgência desta tarefa. A urgência desta tarefa. Missões é mesmo urgente, irmãos. É urgente. É algo mesmo urgente. E sabe, o batismo no Espírito Santo tem esta finalidade de nos revestir de poder para sermos testemunhas. Amém? Ser testemunha. Há uma urgência nesta tarefa. E sabe, nós temos que olhar para a palavra e a palavra vai nos dar o exemplo maior, aquele que nós devemos mesmo pôr os nossos olhos e o tempo todo fazer como ele sempre fez, que é o Senhor Jesus, que é não perder tempo. O Senhor Jesus não perdia tempo, até quando estava cansado, ele falava. Até quando estava cansado, ele trabalhava. E nós encontramos na palavra do Senhor que Jesus estava cansado, os seus discípulos foram à aldeia comprar ali alguma coisa para comerem, e ele sentou-se ali ao pé da fonte do poço de Jacó, e sai uma mulher a tirar água, e ele tem um diálogo tremendo, espetacular com aquela mulher. Aquela mulher que a princípio não estava a perceber nada, depois ela apanhou toda a ideia e reconheceu que era mesmo pecadora e que estava diante do profeta. Aquela mulher foi para a cidade, irmãos, o texto diz que ela esqueceu até o cântaro d'água. Ela largou tudo para trás. Ela foi para a cidade testemunhar que havia encontrado, olha, vinde e vede, porventura não é este o Messias? E ela fez com que os homens daquela cidade, que a população daquela cidade fossem a encontrar-se com Jesus, e depois disseram a ela, agora já não é pelo que tu dizes, mas nós mesmos vimos, ouvimos, testificamos, temos a certeza de que é Ele mesmo. A urgência, o Senhor Jesus nunca perdeu tempo. E sabe que depois deste diálogo com esta mulher, nos versículos ali mais adiante, o versículo 31, o Senhor Jesus então vai falar com seus discípulos a respeito desta tarefa que é tão urgente. Os discípulos aproximam-se dele e diz, mestre, come. E ele responde, uma comida eu tenho a comer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem aí que ainda falta 4 meses? Faltam 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A seara é o quê, irmãos? Não ouvi. A seara é o quê? Eu vou fazer a mesma pergunta um pouquinho diferente. Por timão é? Por timão é? Sabe, esta urgência. E quando o Senhor Jesus aqui diz, levantai os vossos olhos, é porque estavam a olhar para baixo, para os bicos dos sapatos. Irmãos, atenção, Deus não nos chamou para andar assim. Não. Deus nos chamou para levantar os olhos. Olhar e ver para lá, olha, há lá um conselho ainda não alcançado, vamos alcançá-lo para Cristo. Irmãos, eu estou cá em Portugal há 8 anos, e há 8 anos eu ouço dizer que ainda há 40 conselhos não alcançados, pelo amor de Deus. Lá na Costa de Caparica nós fazemos missões no nosso quintal. Lá tem uma terra, umas terras que ficam ali para trás, onde está lá muitas casas, ali há pessoas a viver ali, e nós estamos ali a fazer trabalhos. Já nos ofereceram um espaço, e todos os sábados está lá a gente. Agora mesmo mandaram uma fotografia, sabe, porque graças a Deus eu tenho lá um pessoal que está aqui nessa era tecnológica, né?
Eu estava lá no quarto do hotel e estava lá um outro pastor a mandar fotos para mim. Olha, o trabalho está a decorrer assim na praça. Nós temos lá agora o Vanguard University, uns irmãos da Califórnia que lá estão, a evangelizar. Ali na Praça da Costa, agora mesmo estão na congregação, estão lá no culto. O pastor, quando me telefonou, eu estava a olhar para a agenda e a dizer, Senhor, é dia onde o Vanguard vai tacar na costa. Eu nem disse isso, né? E eu disse para o pastor Raul, sim, eu posso ir. Mesmo olhando para a agenda e vendo que o Vanguard ia estar ali para um trabalho de evangelização à tarde, para um culto logo a seguir, que também é lá às 18, e eu disse sim, porque no ano passado, quando ele convidou-me para estar aqui com os irmãos, eu disse sim, depois disse não. E eu falei, se eu agora disser que não posso, porque eu tenho um trabalho e estou aqui, vai cair mal. Eu disse sim, depois eu liguei para o chefe, né? Porque eu aprendi, sabe uma coisa, irmãos? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu liguei para o boss. E disse, amigo, é assim, acabei de dizer sim para o pastor Rui Paulino lá de Portimão. Olha, está bem, não faz mal. Eu falei, mas ouça, dia 25 o Vanguard vai estar cá. Pois vai. Pois é, neste dia que eu vou estar fora. E ele, está bem. Cá estou. Para a glória de Deus. Mas há urgência, irmãos. Precisa ser feito, nós precisamos fazer. O Senhor nos capacitou, o Senhor deu-nos o seu Espírito. Ele habita em nós, amém? Amém, irmãos? O Espírito de Deus habita em nós, move-se em nós, e impulsiona-nos a fazer a sua vontade. O mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo e impulsionava-o a fazer a vontade do Pai, e dava-lhe consciência de que a comida que ele tinha a comer era realizar as obras daquele que o enviara para que fizesse. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora à tarde, porque o Senhor mudou tudo, como eu disse para os irmãos, o Senhor mudou tudo. Então, abra a sua Bíblia, se faz favor, no Evangelho de Lucas. No capítulo 15. Versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. E quando o irmão Helder orava ao Senhor e falava a respeito do filho pródigo, eu falei, Senhor, então é isto mesmo. Certo homem tinha 2 filhos, mas moço disse ao pai, Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado,
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Esta é uma parte muito conhecida, os irmãos conhecem bastante bem esta história. E sabe, irmãos, o Senhor falava ao meu coração a respeito desta palavra. E pode ser que nesta tarde esteja aqui alguém a viver isso. E deixa-me dizer uma coisa. Nós vemos aqui um jovem que pediu ao pai a parte que lhe cabia dos bens. Ele já estava insatisfeito ou descontente com a vida que levava, com a vida que vivia. Se calhar ele olhava para tudo que o pai possuía e dizia, pai, isto é do meu pai. Isto não é meu. A minha parte, não sei quando é que vou usufruir. Estava insatisfeito. Estava descontente. E Deus falava aqui no meu coração que o descontentamento ou a insatisfação leva-nos a um sentimento chamado ingratidão. O descontentamento ou insatisfação leva-nos a um sentimento chamado ingratidão. E a ingratidão nos leva à amargura, a viver uma vida amarga, uma vida cinzenta. O sol pode estar a brilhar lá fora, o céu pode estar até agora com um arco-íris, quem sabe, depois de uma chuva breve, daquelas que passam, que os irmãos sabem, aquela chuvinha assim, o céu, abre-se logo o sol e surge o arco-íris e então as coisas começam. Mas para aquele que é insatisfeito, para aquele que é ingrato, sempre será cinzenta a vida. Não estará satisfeito com nada. Por isso que a palavra do Senhor nos recomenda, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. O autor aos Hebreus escreveu isso. E o que eu estou a falar não está a fugir do contexto, não, porque isso é tudo um contexto missionário. É porque o missionário também tem que contentar com aquilo que tem. Contentar com o que tem. Eu fui diretor de uma agência missionária no Brasil, e eu recebia carta dos missionários que estavam no Amazonas, carta de missionários que estavam na Bolívia, carta de missionários que estavam no Peru. E eu compartilhava com eles dos seus sofrimentos. Um missionário que, por problema no banco, da transferência do dinheiro, ficou 4 meses sem receber o ordenado, e durante 4 meses comia só batatas. Porque lá nos Andes, era isso que eles davam a comer. Batatas. E um dia o filho disse, pai, já não aguento mais comer batatas. É purê de batata com batata cozida, batata recheada com batata, batata frita com um molho de batata. Mas Deus também trabalha na nossa vida através das batatas. E o autor aos Hebreus diz isso. Sede a vossa vida sem ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Paulo escreveu para Timóteo a mesma coisa, em outras palavras, mas a mesma coisa. Nada trouxemos para este mundo e é certo que nada podemos levar dele. Tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contentes. Contentamento é a palavra-chave para a vida do crente. Aleluia. Oh, irmãos, há pessoas que não agradecem a Deus nem pelo pão que come. Não fecham os olhos para fazer nenhuma oração às refeições. Está sempre a refilar. Eu falava nesta manhã que há pessoas que aceitam a Jesus e vão ser batizados, mas corpo, alma e espírito. Mas Deus quer converter corpo, alma, espírito e carteira, bolso.
pessoas que não, o bolso não é convertido. Não é. Quando o pastor fala de oferta para missões, de promessas de fé, deixa estar. Aí pensa no missionáriozinho, irmãos, eu recebi uma carta uma vez de uma jovem missionária que já partiu para o Senhor, já está com o Senhor, Elizabeth Vencio, uma antropóloga, a única que recebeu o sim da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, no Brasil, para trabalhar com os índios da tribo Jarauara. Ela foi a única cristã evangélica a estar lá dentro, para estar lá a ensinar os índios, a alfabetizá-los, a criar o alfabeto Jarauara, e ela pôde traduzir partes do Novo Testamento para o Jarauara. Ela ganhou o primeiro índio para Jesus, isto levou 5 anos. Primeiro índio que ela conquistou para Cristo, 5 anos. E 5 anos depois, aquele índio começou a ganhar outros da sua aldeia para Cristo. Aquela mulher solteira dedicou-se ao Senhor, morreu ano passado com 65 anos de cancro. E com certeza ela não viu todo o fruto do seu trabalho. Mas ela um dia escreveu-me uma carta a agradecer pela oferta que mandamos para ela, onde ela pôde comprar pastas de dente, porque ela estava há 4 meses a escovar os dentes com a água só do rio, do córrego que passava, molhava e aqui. Quantos aqui já agradeceram a Deus? Irmãos, pelo tubo de pastas de dente. Eu não gosto da Colgate, não, eu gosto da Aquafresh. Não, isso não, para mim tem que ser Sensodyne. Enquanto há pessoas no campo missionário a dizer, Jesus ama-te. Sabia? Jesus ama-te. Ali, irmão, olha a história da coroa grande e da coroa pequena. Tem muita gente achando que a coroa é tão grande, que vai precisar de um carrinho de mão para poder carregá-la lá no céu. Mas coroa grande, irmãos, coroa pequena. Irmãos, contentamento. Este moço estava insatisfeito, e sabe onde é que ele estava insatisfeito? Na casa do Pai. Eu quero dizer uma coisa nesta tarde, porque Deus está a comunicar ao meu coração, a pessoas insatisfeitas em casa do Pai. Na casa do Pai. Pessoas insatisfeitas na casa do Pai. E essa insatisfação leva-nos à ingratidão. A ingratidão leva-nos à amargura. Aquela amargura que, se nós não arrancarmos a raiz, ela vai tornar-se numa árvore frondosa e os seus frutos são amargos, e todos que ali estiverem, aquele é um espinheiro. Não pode nem, pica, não pode nem chegar perto. Não pode. E aquele moço, então, insatisfeito, apanhou tudo e foi para uma terra longínqua. O Senhor Jesus aqui falava, o contexto era para o judeu. O Senhor Jesus falava para o judeu. Era o judeu que estava a ouvir. O Senhor Jesus usou aqui expressões que o judeu entendia muito bem. O seu povo entendia perfeitamente o que o Senhor estava a falar. Ele foi para uma terra longínqua. Lá, o que foi que ele fez? Ele desperdiçou, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo de maneira mesmo alargada, sem preocupar-se com o amanhã, sem preocupar-se com o próximo, sem preocupar-se consigo mesmo, sem preocupar-se com nada. Nós temos hoje, vamos comer, vamos beber. Aliás, temos muitos amigos quando o nosso bolso está cheio. Né? Na escola, então, se tem lá o dinheiro para pagar o lanche para todos, pagando, amigo. Chega no dia seguinte, aí, alguém tem uma bolacha? Sai para lá. Eu tenho, mas é minha. Grandes amigos, quando se tem muita coisa. E as pessoas que estavam à volta viram. Este moço está aí, chegou de uma terra longínqua, está cheio do dinheiro. Viveu dissolutamente. Viveu como aquele rico da parábola do rico e Lázaro. Viveu regalada e esplendidamente. Todos os dias aquele rico vivia assim também.
E este jovem viveu assim, só que ele gastou tudo. O que é que ele gastou? Gastou imagem de Deus, gastou semelhança de Deus, gastou tudo. Tem muita gente na casa do Pai a gastar tudo e não percebe o que é que está a fazer. Está insatisfeito, nada para ele está bom. Se ficamos em pé a cantar, epa, isso aqui já está tanto, é tanto tempo. E sobe aqui o grupo e vai cantar. Mas eles cantaram isso no domingo passado. E nós de novo. Mas que falta de criatividade. É assim, aquela insatisfação. Irmãos, vamos falar na promessa de fé aqui. E lá vem o pastor falar em dinheiro novamente. Mas dinheiro. Deixa-me em paz. Insatisfação. Dá-me tudo que me pertence. E foi, agregou-se ali, aquele lugar onde a fome estava lá a imperar. Aqui é o mundo. O mundo está com fome. O mundo está com fome, irmãos. Fome e sede de Deus. O mundo tem fome e sede de Deus. Mas esta fome e sede de Deus não vai ser um insatisfeito, um ingrato quem vai dar de comer. Porque um insatisfeito, um ingrato, ele não tem nada para dar para ninguém. Não tem, irmãos. Um insatisfeito, um ingrato, ele não tem nada para dar para os outros. Vê as pessoas com fome, mas ele não tem nada para dar. Por quê? Porque ele também passa fome, está a ter fome. E está aqui, a palavra de Deus diz que ele começou, depois que gastou tudo, começou a sentir falta, começou a sentir vontade de ter a vida que tinha antes. Às vezes nós não paramos para olhar para trás. É verdade, o pastor Rui estava a falar aqui de uma coisa muito interessante, nós somos frutos da missão. A igreja é missionária. A obra de Deus é missionária. O mundo só pode ser alcançado através desta obra, que tem como o agente impulsionador ali, o combustível, a força, é do Espírito de Deus. E nós temos que fazer esta obra. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito. Mas nenhum insatisfeito é cheio do Espírito. Ninguém. Nenhum revoltado, nenhum ingrato na casa do Pai consegue ser cheio do Espírito. Dar a Deus a glória, olhar para trás e dizer, Senhor, graças eu te dou pela vida daquele servo que o Senhor trouxe para esta nação, para começar aqui este movimento que já fez os 100 anos. Hein? Quantos nasceram aqui, estão aqui, que nasceram em 1924? Se calhar tem aqui alguém ainda que nasceu até antes, não sei. Mas 1924, irmãos, esta igreja está nesta cidade desde 1924. Ô, irmãos, para pensar. Isso é um patrimônio. Patrimônio. Olhar e dizer, Deus, não, nós não queremos isso, nós queremos mais ainda. Nós queremos alcançar Portimão para Cristo. Nós queremos alcançar o Algarve para Cristo. Nós queremos alcançar Portugal para Cristo. E a obra missionária é feita pela fé. E feita pela fé de maneira que temos que entender como esta obra é feita também. Há pessoas que não contribuem, sabe por quê? Porque acham que o missionário está lá e não está fazendo nada. Deixa eu aproveitar aqui para dizer uma coisa muito interessante. A semente, a palavra de Deus, a semente, ela é lançada e ela cai em diversos tipos de solo. Mateus capítulo 13 está lá, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu em vários tipos de solo. Solo rochoso,
com espinhos, solo e boa terra. Nós fomos chamados pelo Senhor para lançar a semente. Não importa qual o tipo de solo que ela vai cair. O que nós temos que ter certeza é que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre tudo que lhe apraz. Nosso trabalho é lançar a palavra, lançar a semente, mas esse trabalho é moroso. Os irmãos aqui já viu algum agricultor preparar a terra, lançar a semente, puxar a cadeira, sentar e falar, daqui a 2 horas eu vou comer aqui uns pepinos, eu vou tirar aqui uns pimentos, tomates, daqui a 2 horas? Não, irmãos. E o trabalho tem que ser feito depois de semear, e a plantinha começar, está lá ervas daninhas, que tem que começar ali a tirar, para que não sufoque a planta. Isso é um trabalho que leva tempo. Investimento não só financeiro, irmãos, em oração. Precisamos orar primeiro para o Senhor preparar a terra. Prepara esta terra que está aqui à nossa volta, Senhor. Dá-nos meios necessários para alcançarmos aqui. Senhor, proporciona-nos aqui um momento espetacular, onde possa acontecer aqui algo tremendo que venha abanar esta cidade. Oração é o primeiro passo. Contribuição. Mãos que vão, joelhos que dobram. E nós precisamos. Porque, irmãos, o mundo tem fome. E aquele moço que havia desperdiçado tudo, os dons, os talentos, a imagem de Deus, a glória do Senhor, porque enquanto estamos em casa do Pai, aqui há glória, comunhão, é bênção, irmãos. Nós nos ajudamos uns aos outros em oração, nos alegramos uns aos outros. Aliás, esse uns aos outros é um termo muito usado no Novo Testamento, né? Já viram? Uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Fortalecei-vos uns aos outros. Mas tem um que, para mim, é o topo de gama. Amai-vos uns aos outros. Se não houver amor, não há missão. Se não houver amor, não há igreja. Amor. Amor. Que discurso lindo. Amor. Mas pôr em prática, amor. Amor. Mas o ingrato, ele não ama. O ingrato difama. Porque quando nós somos satisfeitos com Cristo, como nós já cantamos, é aquela pergunta que às vezes as pessoas fazem, quantos estão alegres com Jesus? E todo mundo, amém. É claro, irmãos, não tem ninguém que tem motivo nenhum para baixar a mãozinha e ficar com a mão e a boca fechada. Amém significa, assim seja. E se eu perguntar, quantos estão alegres e satisfeitos com Jesus? Irmão, não precisa nem fazer uma pergunta dessa. É claro que todos nós estamos muito alegres e satisfeitos com Jesus. A pergunta que faço agora é, será que Ele está satisfeito comigo? Eu tenho que saber isso. Será que eu estou satisfeito com Cristo? Estou satisfeito com Cristo. Alegre ao céu, sim, eu vou. E ele lá na porta dizendo, meu filho, é muito difícil, da maneira que tu vives, aqui tu não chegas. Ele está comigo? Ele está comigo? Aleluia! E eu o amo, porque Ele corrige aquele quem ama. Corrige aquele a quem ama. Aleluia! Quando eu era jovem, mais jovem, né? Hoje eu tenho 51 anos, mas ainda estou bem, né? 51 anos, casado há quase 31, 3 netos. Espetáculo, irmão. Mais promovido que o pastor Rui, que não tem neto nenhum, né? Agora que os filhos vão casar, né? Não sou sogro, olha, pois, não é sogro nem avô. E ser sogro é uma bênção, irmãos. Quem é sogro aqui sabe disso, né?
A mulher fica grávida e vem a notícia. Quando chegamos em casa, a mulher olha para nós assim, toda feliz, e diz, olha, marido, eu tenho uma notícia para dar. Então, diz lá, estou grávida. E pá, ficamos felizes. Depois ela volta a dizer, olha, já sei o que é uma miúda. Oh, glória a Deus. E então nasce aquela coisinha mais, e criamos assim, com muito amor. É por isso que vocês têm dificuldade para arranjar namorado, porque pai não quer, não, mas é uma caçadeira atrás da porta e manda lá vir falar comigo. É para lá eu, então. Minha menininha, minha princesinha, aí vem um troglodita e leva. Mas graças a Deus que é um filho, né? Que ele se torna um filho, é verdade. Né? Mas então, irmãos, quando eu era mais jovem, uma madrugada eu estava a orar, e enquanto orava, apareceu um vaso na minha frente, um vaso assim parecido com aquelas porcelanas chinesas, um vaso assim daquele tipo, assim, aquele modelo, assim, uma coisa muito bonita, colorido, pintado assim e tal, e aquele vaso, mesmo eu a orar ao Senhor, e aquele vaso em pé na minha frente a rodar assim, lentamente, a girar, a girar, a girar. E eu orava e via aquilo, e eu estava a orar, e estava a ver aquilo, e falava, Deus, isto está... Epa, isso já começou aqui, fiquei com o espírito ali perturbado, até que tive coragem de perguntar, Senhor, o que é isto que eu estou a ver? Os irmãos já viram aqueles azulejos muito antigos, que eles ficam todos cheios assim de trinchas, aquelas coisinhas assim muito fininhas, aquelas coisinhas. Aquele vaso estava todo daquele jeito. Todo assim. E quando eu perguntei, Senhor, o que é isto que estou a ver? O Senhor disse, és tu na minha presença. Ai, irmão, eu deitei no chão. Eu falei, o quê? És tu. Eu estou assim? Está. Falei, Senhor, então agora leva a minha casa do oleiro. E vamos consertar isso tudo. Aleluia. Aleluia. Aqui não tem ninguém salvo não, irmão. Mas o Senhor salvou-nos. Mas não tem ninguém salvo. Eu falava hoje à hora do almoço com o pastor Rui, mas bem está o pastor Zé Neves. Ele está salvo. Agora ele não corre riscos mais. Mas aqui, enquanto estivermos nós aqui, corremos riscos todos os dias. E pedir ao Senhor, e tem que ter coragem para pedir e para ouvir aquilo que Ele vai dizer. Porque nem sempre que Ele diz, nós aceitamos. És tu na minha presença. E sabe que até hoje, e isso já lá vão para aí uns 25 anos. E até hoje não tenho coragem de pedir a Ele para me mostrar o vaso de novo. Não tenho, não. Não tenho, não. Eu estou a orar todos os dias, pedir, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Senhor, eu preciso ser semelhante a ti. Mesmo. Aleluia. Aleluia. Eu preciso ser como tu és. Amar como tu amas. Olhar como tu olhas. Eu preciso amar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, fala do corpo. Capítulo 13, fala do que realmente vale a pena no corpo. Dons espirituais, manifestação de poder, tudo isso é muito bom, irmãos, é bênção de Deus para a igreja. Deus concedeu à igreja, mas no capítulo 13, ele começa a mostrar ali o caminho mais excelente. É lá que ele começa, ele termina o 12 dizendo, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, e no 13 ele começa, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, não adianta nada, irmãos. Oferta missionária, sem amor, não adianta, não dê. Aquilo que o pastor Rui falou aqui, de Deus escrever na memória, na tábua do coração, aquele compromisso que os irmãos vão fazer, é como nós também na Cova da Piedade, também temos as promessas de fé, fazemos um desafio todo mês de janeiro. Todo mês de janeiro nós fazemos.
A nossa congregação na Costa Caparica, deixa-me dizer uma coisa, tem lá um irmão chamado Bruno, que comprou uma Bimbi. Os irmãos já ouviram falar de Bimbi, né? Eu faço de conta que eu não ouço. Quando a minha mulher fala, eu falo, pá, deixa pra lá. Para quê? Eu gosto tanto da tua comida que tu faz aí, a cozinha aí, no coisa, pá. Bimbi, para quê, pá? Tu és assim, pá. Tu tens uma capacidade culinária assim tremenda. E com isso lá vão uns meses que ela, pronto, tá, né? Mas esse irmão comprou. E sabe o que o irmão faz? Compotas. Ele vai lá, compra os vidros, faz as compotas, maçã, pera, laranja, fez também diz ele que eram de nêsperas. Fez. E olha, vende para a missão. Para a missão. Hoje, após o culto, os irmãos vão estar lá na cantina a vender as doces e salgados e as bebidas para a missão. Mas se não tiver amor, não adianta. Pode dar a roupa do corpo. Se não tiver amor, não dá. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar para isto. E ele desejava. Porque ele perdeu tudo e estava no mundo, desejava alimentar-se com as comidas dos porcos. E vê lá na palavra se não está escrito, nem isso lhe dava. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo não tem nada para dar para ninguém. O diabo não dá nada a ninguém. Ele engana. As pessoas enganam-se, achando que vão ter alguma coisa. Mas só há comida na casa do Pai. Só há pão, fartura de pão na casa do Pai. Onde estão lá os trabalhadores. Deus nos chamou para sermos os trabalhadores, ceifeiros da última hora. E a fartura de pão. Porque lá, nem a comida dos porcos ele conseguiu comer. Mas sabe, irmãos, então Deus também leva-me a falar de uma outra pessoa que está aqui nesta história. É do irmão que ficou em casa. Do irmão, o mais velho, o primogênito. Aquele que viu um movimento, diz a Bíblia que ele ouviu a música e as danças quando voltava do campo e perguntou para um trabalhador lá qualquer, um empregado da casa, então, o que é que se passa? É festa. O teu irmão voltou. O quê? E às vezes nós temos essa reação. Com os nossos irmãos, temos reações assim, irmãos. Nós não podemos falar de missões se nós não nos entendermos como corpo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para ir lá novamente em Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que é um dos textos mais lidos no culto de ceia. E lá o apóstolo Paulo diz que é por causa disso, há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque nós não nos entendemos. Aquele que come e bebe sem discernir. Discernir é o quê? Entendimento. Discernimento é entendimento. Aquele que come e bebe sem discernir o quê? O corpo. O corpo, quem é o corpo? Somos nós. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça deste corpo. Mas aquele que come e bebe sem discernir o corpo, aquele que come e bebe sem entendimento com o corpo, aquele que come e bebe com problemas com o corpo, come e bebe condenação para si. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Não vai a lado nenhum. E o irmão que ficou em casa, o primogênito, quando ouviu a música e as danças, está lá no texto, ficou revoltado. Isto não pode ser. Isto é um absurdo.
Ele já desperdiçou a parte dele, agora volta, e o pai mata o bezerro, o novilho cevado. Um animal que era colocado à parte para momentos assim, de comemoração, de datas importantes. E eu aqui, ele foi lá reclamar com o pai, eu aqui na tua casa, na tua presença, este tempo que eu estou cá, tu nunca me deste um cabritinho para fazer uma festinha com os meus amigos. Ô meu filho, tudo que é meu é teu, tu está em casa, não faz porque não quer. Agora imagina, eu vou chegar em casa da mãe e vou perguntar, mãe, posso abrir o frigorífico? Que nada, rapaz. O genro, quando chegava em casa, abria, olhava o pudim, ia lá, quando eu chegava, vou comer pudim, já não tem. Ele leva a filha da gente e ela ainda vai toda feliz. Come o pudim, deita no sofá, pega o meu comando, o comando não é meu, é do genro. Meu Deus! Hã? Na casa do Pai nós temos liberdade. Temos ou não temos? Há filhos que têm chaves da casa do Pai. Olha, disseram amém aí, estamos felizes da vida, tem a chave da casa do Pai. Amém. Hã? Liberdade. Na casa do Pai nós temos liberdade. Na casa do Pai. Mas as coisas têm que ser como o papai quer. É. Em casa do Pai, filho não fala alto. Olha, mais baixinho. Aqui tu está na casa do papai. Tá bem? Na tua casa tu faz o que tu quiseres. Mas aqui em casa, aqui é o papai. Respeitinho lá é bom. A minha mãe já dorme no Senhor. Dorme no Senhor. Em 2009, meu irmão telefonou-me a dizer, olha, se tu queres ver mamãe viva, corre cá. E eu tive que entrar num avião e ir para o Brasil para ver a minha mãe. Quando eu chego lá no hospital, depois de uma semana que ela estava em coma, eu cheguei aquela tarde, ela abriu os olhos, olhou para mim e disse, ah, filho, tu vieste. Eu falei, sim, mãe, cá estou. E ela disse, a mãe, sabes, esta noite o anjo do Senhor veio cantar para a mãe. Eu falava, ah, meu Deus, ela está a delirar. E ela cantou a música, eu quero estar com meu Jesus maravilhoso, quando na glória ganhar a salvação. Jesus é bom, Ele vai me dar vitória, porque eu tenho Jesus no coração. Eu falei, olha mãe, cantou mesmo. E uma semana depois partiu. Sabe, irmãos, Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Na casa do Pai nós temos liberdade, mas a minha mãe disse-me, quando eu estava para casar, tu podes ter barba na cara, tu podes estar casadinho com filhos aqui, se eu tiver que lhe mandar uma chapada, mando-te. Era daquela que tinha uns bigodezinhos assim. Em casa do Pai, temos que aceitar o que o Pai quer. E aqui na casa do Pai, quem manda é Ele. Na sua obra, quem manda é Ele. E há muitos irmãos mais velhos também. Há uns sem juízo nenhum, que querem ir lá para fora e gastar tudo, porque são insatisfeitos e estão mesmo a viver de uma maneira rebelde. Mas há outros que cá ficam só com a aparência. Eu estou, está vendo? Eu sabia que isto ia acontecer, eu sabia que isto ia dar... Tá lá foi. E quando volta, o que é que está cá a fazer? E às vezes, quando volta, Deus mete o anel no dedo. Anel é símbolo de aliança familiar. Estes anéis eram usados com o brasão da família, com a marca da família. Eu pertenço à família de Deus, eu tenho um anel neste dedo. Era o que aquele moço estava a dizer.
Era o que o pai estava a falar, porque o pai, ele todos os dias ficava a espreitar. Onde é que está? Por aquela estrada foi o meu filho. E um dia ele olhou e viu, epa, está muito magro, está com as roupas, mas aquele andar, eu não me engano, aquele andar, e saiu a correr. O filho já tinha um discurso todo preparado. Pai, eu pequei. Eu não sou digno. O pai lançou-se ao pescoço, beijou, abraçou e mandou restituir o seu lugar. Põe um anel no dedo, ele faz parte desta família. E às vezes o irmão mais velho, quando isto acontece, as pessoas quando voltam, às vezes ele fica insatisfeito quando vê aquele que voltou assumir posições até mais elevadas do que tinha anteriormente. Às vezes ele fica insatisfeito, não concorda pelo facto de, agora, está a ser consagrado, ele vai ser o quê? E eu que estou cá esse tempo todo. Nem diácono eu sou. Ele já vai ser ancião, e eu nem sou diácono. O que? Ele vai para o instituto, instituto bíblico, ele vai ser pastor. Meu filho está lá no Brasil casado, a esposa é cantora evangélica, já está a lançar mais um CD agora. Eles viajam ao estado do Rio de Janeiro a louvar ao Senhor e a pregar a palavra. E o meu desejo do coração como pai é que o ministério dele seja mais profícuo que o meu. Eu olho e digo, Deus, faz do meu filho um campeão. Porque, irmãos, até para ensinar o meu filho a andar de bicicleta, eu tive que arranjar um tempo na agenda, porque o trabalho da igreja consumia meu tempo todo. E meu filho, pai, ensina-me a andar de bicicleta. E eu, mas hoje é culto de estudo bíblico, eu estou a preparar a palavra, como é que eu vou te ensinar a andar de bicicleta? E não sei o quê. E o filho, mas pai, e eu cá comigo, o meu campo missionário é família, meu primeiro rebanho é família, eu não posso negligenciar a isso. Então, filho, vamos lá. Ao pé de casa estava uma estrada a ser construída, a ser feita. Já estava toda preparada para levar o alcatrão. Levei o filho para ali. Pus o miúdo em cima da bicicleta, fiz aquela oração telegrama. Senhor, tu sabes que o meu tempo é curto, e ajuda o meu filho a andar de bicicleta. Eu disse, filho, pedala, olha só para frente, não olha para os lados, olha para frente e força no pedal. E vamos, que o pai está aqui, e tal. E soltei, e ele foi, pedalando. Estava lá ao longe. Pai, eu estou andando direitinho. E eu cá comigo, está muito bom. E quando ele percebeu que o pai não estava lá, ele parou, olhou. Eu andei isto tudo. Falei, já andou isto tudo. Vamos para casa que o pai está ocupado. Não é fácil. E eu orava e dizia, Senhor, o que eu não quero é que os meus filhos cresçam revoltados contigo e a tua obra. Mas o meu maior prazer será um dia saber que o meu filho prega a palavra, porque o pai não prega nada, mas pronto, que o filho prega. Sabe? Mas há os irmãos mais velhos. Irmãos, a missão é urgente. Precisamos dizer sim ao chamado do Divino Mestre. A missão é pelo Espírito. E deixa-me dizer uma coisa, infelizmente há igrejas que estão a meter o Espírito de Deus sentado numa cadeira e dizer, fica aí quietinho e deixa que nós fazemos. Mas eu louvo a Deus que aqui não é assim. Os irmãos oram e dizem, Espírito Santo, vem fazer, que nós ajudamos. O Senhor nos chama para ser cooperadores. Mas nós precisamos, irmãos, atentar para isso. Então, e o que eu estou a falar aqui para os irmãos é para a minha vida também. Eu tenho que aprender a contentar-me com aquilo que eu tenho. Procurar a viver uma vida
de gratidão a Deus por tudo que Ele faz chegar às minhas mãos. Eu não mereço, não sou digno do que o Senhor me faz chegar às mãos. Não sou. Pela graça do Senhor, eu posso dizer como Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E só pela sua graça, mais nada. Graça e mais nada. Mas nós precisamos olhar para a nossa igreja local, para o lugar em que estamos inseridos, dizer, eu quero florescer aqui, e eu quero convidar os irmãos a ficar de pé nesta hora. Faz favor. E quero lançar um desafio com a permissão do pastor aqui. Vou fazer o que eu sinto no meu coração. Eu quero lançar um desafio. Eu quero convidar a você a sair do seu lugar. Você que quer florescer onde está plantado. Dizer, Deus, eu quero florescer onde estou plantado. Aqui é a casa do Senhor. E o Senhor te chamou para servi-lo aqui. Florescer aqui. Dar fruto. Agradecer a Deus pela casa, pela igreja, pela vida do ministério da igreja, pela vida dos irmãos. Sabendo que o Espírito de Deus é o Senhor deste lugar. O Senhor Jesus. Isto aqui não é uma obra que começou ao calhas. Isto aqui é uma obra que já lá vão uns anitos bons. Hã? Uma obra que começou a sério. Um movimento das Assembleias de Deus pelo Espírito. Já parou para perceber? Quando o movimento das Assembleias de Deus chegou lá no Brasil, 1911, estava lá um português. Já percebeu como é que Deus faz a coisa? Estava lá um português. E o Brasil foi impactado pelo poder do Espírito de Deus, e lá no meio estava um português, que olhou para esta terra e disse, tenho que fazer alguma coisa pela minha terra. E o Senhor o trouxe para aqui, para este lugar. Eu tenho dito lá na igreja, na Costa Caparica, que agora, só o ano passado, foram para lá, para o Brasil, mais de 40 famílias. Eu cheguei a ter lá mais de 300 pessoas num culto. Hoje temos a volta dos 150. Isso sem falar dos que estão aí para a França, para a Suíça, portugueses. Mas eu louvo a Deus que Deus está a salvar portugueses lá. Hoje eu tenho uma assistência de 40% de portugueses lá. E eu tenho dito lá para eles, para os meus conterrâneos, que Deus nos trouxe para esta terra para orar por ela. Dizem que no Brasil há mais de 40 milhões de evangélicos. A Assembleia de Deus no Brasil diz que tem mais de 25 milhões de membros. Que eles orem pelo Brasil. Deus me trouxe para Portugal para orar por Portugal. Deus me trouxe para esta terra para fazer alguma coisa por ela. E um dia Deus me disse lá, tu vais fazer o caminho de volta. Meu pai foi para lá, meus pais foram para lá, mas Deus falou, eu vou te levar para aquela terra. E trouxe-me para esta terra para somar, para ser um com os irmãos, a fim de alcançar esta nação para Cristo. Nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Há 100 anos atrás, aquele homem recebeu o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e não guardou para si, olhou para a sua terra e disse, ó gente da minha terra. E cá estamos nós. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Mas enquanto a igreja está a orar, está com olhos fechados, eu quero convidar-te, meu irmão, minha irmã. Não é para oferta missionária, não é promessas de fé, isto está no teu coração quando o pastor falou. Eu quero convidar-te a dar-te ao Senhor mesmo. É dizer, Senhor, eu assumo um compromisso contigo, eu quero florescer onde eu estou plantado. E eu quero te convidar a sair do teu lugar, vir aqui à frente, aqui, em nome de Jesus. A igreja está a orar, os irmãos estão de olhos fechados, e eu quero convidar-te a sair do teu lugar e vir aqui e a dizer, Senhor, usa-me aqui neste lugar.
Usa-me a mim. Faz favor. Assumir um compromisso. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero florescer onde estou plantada. Esta aqui é a minha igreja. Eu quero, Senhor. Eu quero fazer mais pela minha igreja local. Eu quero assumir um compromisso com a minha igreja local. Eu quero assumir um compromisso com o meu pastor, com o ministério desta igreja, com os meus irmãos. Eu quero assumir um compromisso, Senhor. Não me interessa, não me importa o que esteja a acontecer. Eu quero assumir contigo. É minha oferta para missões hoje. É a minha vida, sou eu. Usa-me, Senhor, como tu quiseres. Usa-me como tu queres. Usa-me, Senhor. Aleluia. Eu falava hoje pela manhã de duas características do missionário. Primeiro é fé e segundo é renúncia. Quando eu cheguei cá em Portugal, o Senhor falou ao meu coração sobre a diferença do chamado e o escolhido. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E o Senhor falava ao meu coração que muitos, os que são chamados, são levados por Ele até a capacitação, são levados ao estágio da capacitação. Os que são chamados, mas os escolhidos são os que têm coragem para fazer aquilo para o qual Deus os capacitou. Coragem, fé e renúncia. Eu renuncio, Senhor. E quando nós falamos em renúncia, nós só sentimos na pele quando temos que renunciar mesmo, abrir mão. Estar longe de quem amamos, ou estar longe daquilo que desejamos. Mas, uma coisa eu posso dizer para os irmãos que estão aqui à frente. Deus nunca nos desamparará. Nunca. Nunca. Nunca penses, a minha força é pequena. Não, não. Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força sim será pequena. Mas aceitar o desafio e dizer, Deus, conta comigo. Conta comigo, primeiro para orar por esta obra. Para orar por esta igreja. Para orar por este ministério. Para orar pelos missionários. Para orar para que haja expansão do teu reino. Conta comigo, Senhor. Conta comigo. Aleluia. Conta comigo, Senhor. Eu quero ser um com este corpo. Formar um bloco, um só. Estar ali a tapar as brechas. A obra que fazemos, ela é muito importante. Estamos a realizar a grande obra de Deus. E Ele nos chama para tapar as brechas. E eu quero orar por estes irmãos corajosos que vieram cá à frente, a dizer, sim, Deus, eu quero florescer onde eu estou plantado. Quero dar frutos. Frutos. Aleluia. 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 Diante deste quadro, deixa eu aqui aproveitar para dizer uma coisa. Não há idade, limite para aquilo que Deus pode fazer. Não há, irmãos, não há. Não há. Moisés, quando desceu para o Egito para libertar o povo, tinha 80 anos. 80. Às vezes nós pensamos que é na força da idade, da juventude, que podemos fazer grandes coisas para Deus. E Deus está a dizer, não, ainda precisa amadurecer aí um pouco. Para entender a minha vontade, para entender o meu querer. Deus precisa do jovem, mas precisa também daquele idoso que tem experiência, para a experiência unida à força do jovem, fazer grandes coisas para Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs que vieram cá à frente.
que ouviram a palavra, que ouviram este apelo e sentiram em seus corações dizer: sim, Senhor, eu quero florescer onde estou plantado. Quero dar fruto. E, Senhor, eu tenho certeza que a partir de agora a vida deles nunca mais serão a mesma. As vidas aqui, Senhor, nunca mais serão as mesmas. Eu vou ouvir dizer, Senhor, de grandes coisas serem realizadas neste lugar, por meio deles e para eles. Pai, eu quero pedir agora, Senhor, estenda as tuas mãos sobre os meus irmãos aqui, Senhor, e fortalece-os. Dá a tua graça, deita a tua bênção, Senhor. Abençoa suas famílias. Sim, Senhor, renova as forças. Usa com graça, unção, autoridade, poder. Sim, Senhor, oro por esta igreja, que, Senhor, esta igreja prossiga sempre para o alvo, Senhor, realizando esta obra tão importante. E, Pai, abençoa o pastor desta igreja, a sua família. Abençoa, Senhor, o ministério desta igreja, com suas famílias. Abençoa, Senhor, os missionários que estão no campo. Sê com os teus filhos, os desafios que eles encontram, que enfrentam todos os dias. Dá a tua graça. Deus, eu oro por aqueles que contribuem com esta obra, Senhor. Que não falte o pão sobre a mesa e que haja prosperidade em casa, Senhor, no lar. Saúde, paz, a bênção do Todo-Poderoso. Deus, abençoa, Senhor, esta igreja para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos, que atenderam ao chamado do Senhor. Amém? E agora preparem-se para aquilo que vem por aí. Deus a todos abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Rui, faz favor.